No vídeo a seguir serão apresentados quais são os tipos de sistemas de certificação orgânica, com foco nos sistemas participativos, e também quais são as etapas necessárias para criar uma OCS e uma OPAC. Eu agora tenho duas coisas mais para falar com vocês, mostrar para vocês como se monta uma OCS, uma Organização de Controle Social, e como se monta uma OPAC, um Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade, que é um instrumento jurídico que os SPGs usam para poder dialogar com o Ministério da Agricultura. Vamos começar pela terceira do slide, do penúltimo slide, que é a OCS, Organização de Controle Social. Vamos começar por ela, porque ela é o mecanismo mais simples. A OCS surgiu com a seguinte ideia. Bom, aquele produtor que está numa feira, aquele pequeno grupo que está numa feira local, esse Brasil é tão grande, não precisamos complicar a vida dele com muitos papéis. Ele já tem uma relação de confiança com o seu consumidor, então a gente simples. Depois, nós usamos o mesmo argumento para falar das compras institucionais. Era um momento na legislação, na feitura da legislação, que estava começando essa prosa das compras institucionais. Pois bem, a OCS, então, é esse mecanismo mais simples. Infelizmente, o Ministério da Agricultura entendeu que ele não poderia estar no CISORG e, portanto, utilizar o selo nacional. Vou falar para vocês que eu discordo frontalmente disso. Para mim, as OCS deveriam ter acesso ao selo e deveriam estar no CISORG. Mas esse meu pleito, essa minha posição, nunca teve maiores ecos no Ministério da Agricultura, apesar dela hoje não ser só minha. Ela é compartilhada por muitos SPGs e muitas OCS pelo Brasil afora. Essas fotos bonitas que vocês estão vendo aí é de feiras de produtos orgânicos lá em Belém. Pessoal organizado em torno de uma OCS lá em Belém, Pará Orgânicos, uma associação e que estimula a produção e a comercialização de produtos orgânicos. Talvez alguns de vocês que estejam me ouvindo sejam de lá. Eu acho que uma das etapas, não é? Será em Belém? Então, vão reconhecer essa feira. Pois bem, uma OCS está escrito, é uma organização em que agricultores familiares orgânicos estão ligados e tem um processo próprio de verificação da qualidade dos produtores que fazem parte de uma OCS. Essa que está aqui está escrito, eu copiei da lei. Eu agora quero falar um pouquinho mais do aspecto legal. Então, se não tudo, quase tudo que estiver escrito daqui para frente nessas minhas transparências, aí bem, eu sou do tempo das transparências ainda, né? Eu tirei da legislação. Algumas observações. A garantia da qualidade orgânica é de responsabilidade de todos os membros da OCS. Ou seja, algum dolo, alguma má-fé, a responsabilidade é do grupo e também do indivíduo. Na hora de conformar uma OCS, eu vou falar isso daqui a pouquinho, o indivíduo coloca lá o seu CPF. Ele assume a responsabilidade pelo que está fazendo e vai ser cobrado por isso, se for o caso. Uma outra característica é que quem produz numa OCS deve ser agricultor familiar, mas pode ter outros participantes. Eu, ou quem está me ouvindo, pode participar de uma OCS, mas eu não sou produtor, então eu não posso vender. Se eu fosse professor universitário e tenho um sítio, eu posso certificar minha produção nesse sítio e vender ela como orgânico, mas eu não posso certificar por esse mecanismo da OCS. Eu posso ser membro de uma OCS, mas não posso eventualmente certificar a minha produção por uma OCS se eu não for agricultor familiar. Espero ter me feito entender. Uma característica da OCS também é que os consumidores têm livre acesso à propriedade. A gente sempre recomenda isso. A certificação ela é facultativa. Eu posso ser membro da OCS, como eu acabei de dizer antes, e não requerer a certificação. Estou ali só como colaborador. 3
Passos, gente, que eu queria falar com vocês, que eu resumi em 3 passos. Como que eu posso buscar o reconhecimento de uma OCS junto ao Ministério da Agricultura? Outra vez uma feira, acho que a mesma foto anterior, né? Outra vez uma... Tomar conhecimento da legislação que trata do assunto. Meio óbvio, né? Mas se eu quero colaborar com um grupo, para que esse grupo seja reconhecido como OCS, ou se eu sou membro de um grupo e quero que ele seja reconhecido como OCS, eu tenho que pegar, eu comentei antes com vocês, a Instrução Normativa 19 e ler lá a parte que fala de OCS. Eu tenho que ter contato com essa legislação. Eu tenho que saber o que é um produto orgânico, e tem lá instruções normativas que nos dizem, o famoso pode ou não pode, né? Posso usar isso? Posso ser vizinho de uma propriedade que usa veneno? Como é que eu faço se eu produzo uma parte da minha propriedade com veneno e outra parte sem? Posso certificar ou não posso? Tudo isso está na nossa legislação. E eu tenho que saber essas respostas para poder trabalhar com esse assunto. Nem sempre as nossas famílias agricultoras vão estar em condições de se atualizar sobre esse assunto. Então, muitas vezes, é papel dos facilitadores, dos técnicos, depende da realidade. O país é grande e as realidades são distintas. O fato é que o primeiro passo é isso, tomar conhecimento da legislação. Aqui eu coloco alguns pontos da legislação. Sempre da IN 19, que eu falei lá atrás para vocês que a gente precisa se apropriar dela. Na IN 19, capítulo 3, fala especificamente sobre as OCS. E aí começa, ó, eu não vou ler isso aqui, tá? Eu estou... Vocês possam ver, mas eu acho que o tempo não nos permite que eu fique lendo alguns aspectos da legislação. Eu tenho uma apresentação, que não é essa que eu estou falando hoje com vocês, onde eu tenho todos os artigos que se referem à criação de uma OCS. Aí a gente trabalha isso durante horas, junto com as famílias agricultoras, para que elas possam se apropriar dessa legislação e, ao fim, tomarem a decisão com mais critério, né, com mais informação, se querem ou não participar de uma OCS. Mas olha aí que está escrito no artigo 90, comercialização deverá ser realizada por agricultores vinculados à OCS, cadastrados no mapa, ou em outro órgão fiscalizador. Às vezes o mapa faz convênio com alguns estados para que algum órgão do estado possa também atuar como fiscalizador. E aí vai, artigos. Artigo 97, a organização de controle social deverá possuir processo próprio de controle, deve consultar a CEPORG de cada estado sobre alguma dúvida ou algumas informações técnicas que não tenham certeza, deve procurar o órgão, a CEPORG. Bom, como eu disse para vocês, não vou ficar lendo cada um desses itens. Aqui está a seção 1 desse capítulo 3 da IN 19, que fala passo a passo como que nós devemos legalizar uma OCS. Tá? Eu vou contar isso para vocês rapidamente. Os 10 minutos que eu tenho para o OCS já estão indo embora. Então, aí está a lista dos documentos que eu devo utilizar. Mas eu tenho um slide para cada um deles. Aqui é sobre as obrigações da OCS, vamos passar por isso. Essa legislação vai ser, essa apresentação vai ser passada para todos vocês e vocês podem olhar com mais calma esses artigos. Ainda que o que eu recomendo de verdade é ler esse capítulo 3 da IN 19, quem quiser trabalhar com OCS. E aí, a partir da leitura dessa lei, nós vamos descobrir todos, está aqui, eu estou voltando, ó, todos os documentos que são necessários. Não é complicado. E aí a parte seguinte, a etapa seguinte é preencher a documentação necessária. Olha essa foto aí bacana, agricultores familiares na cozinha preenchendo os seus documentos. Nós costumamos fazer isso conjuntamente com os agricultores. Aqui é um técnico da ONG que eu trabalho, o Centro Ecológico, ele está lá junto com os agricultores preenchendo documentos. E aí está a lista desses documentos. Eu não acho necessário nós passarmos um por um agora, mas eu vou só dar um resumo de cada um para que vocês vejam que é relativamente simples. Essa aqui é uma folha. É o nome da organização e o endereço dela, junto com o nome de um representante legal. Então, é bastante fácil de preencher. Nome, endereço da organização e
e o nome de um representante legal. Um grupo pode ser um grupo de 5 famílias, 4 famílias, 8, 10, 12, 20, 30 famílias, vão se organizar em torno de um deles, vai ser o seu representante legal. Quase todos os grupos sempre vai ter um coordenador, um presidente, seja lá o nome que se dê. Além dessa solicitação de cadastro, tem que preencher, cada produtor vai ter que fazer o mesmo cadastro para a sua propriedade. Então, moro no local tal, tenho mais ou menos esses produtos, como é que eu chego lá? O Ministério da Agricultura quer saber, cada um desses cadastrados no OCS, ele quer ter acesso à propriedade. Ele precisa ter com detalhes o endereço. Normalmente, eles até pedem para colocar coordenadas geográficas para facilitar o eventual acesso da fiscalização. E ali as atividades produtivas também muito simples. O que normalmente se produz, quanto que normalmente se colhe e aonde normalmente se vende. Tenho meio hectare de milho, meio hectare de feijão, 0,3 hectares de banana, 0,4 de laranja, diversificado. Vou escrevendo essas coisas, comercializo na feira para intermediário ou para merenda escolar. E uma coisa que a princípio seria simples, é verdade que, dada a realidade do nosso país, vou falar isso pela segunda vez, algumas vezes é necessário que algum facilitador, alguma pessoa mais acostumada a lidar com papéis e caneta, possa ajudar no preenchimento desse material. Depois precisa de um termo de compromisso. Todos os membros daquela OCS vão botar o seu nome, o seu CPF, vão dizer se são produtores ou não e vão colocar a sua assinatura. É uma forma de que o agricultor está falando o seguinte para o Ministério da Agricultura: olha, eu sou produtor orgânico e reconheço, sei o que é agricultura orgânica, para que depois não possa, eventualmente, alegar desconhecimento da lei para justificar alguma ação indevida, algum dolo. Então, por isso que existe esse termo de compromisso, com a assinatura de cada participante. Isso aqui é a DAFP. A DAP, né, como tem que ser agricultor familiar, tem que provar que é agricultor familiar, isso a gente faz através desse documento, e tem que ter uma descrição da forma de controle da produção e da comercialização. Então, esse grupo, que antes eu falei que é 5, 6, 10, 20, 30, eles vão descrever e entregar essa descrição para o Ministério da Agricultura. Essa descrição olha, nós somos um grupo de 10 pessoas, vamos fazer uma conta redonda, nós somos um grupo de 12 pessoas, 12 famílias, a cada mês nos reunimos na casa de um integrante para trocar experiência, conversar sobre a nossa produção e, ao mesmo tempo, ver se estamos fazendo tudo de acordo com as normas da agricultura orgânica. Essa é a descrição da forma de funcionamento desse grupo, como é que ele controla a produção e a comercialização, o caráter orgânico da produção e da comercialização. Está claro? Isso por causa do tempo, mas essa é a ideia. Vou descrever a maneira como eu garanto que o meu produto é orgânico. Vou repetir um exemplo. 12 famílias, uma vez por mês, 11 vão visitar a 12ª, rotacionando em 12, e ao final do ano todas foram visitadas e todos os outros 11 estão dando o trabalho daquela 12ª família. Tá bem? Bom, eu agora, depois de tomei conhecimento da lei, preenchi os documentos, eu agora tenho que entregar na Delegacia Regional do MAPA, na capital, ou eventualmente em alguma cidade que não seja a capital, também tem. Normalmente são nas capitais do nosso estado, que vai ter uma delegacia onde a gente vai encaminhar esses documentos e vamos aguardar a reunião da CEPORG e a deliberação do Ministério da Agricultura sobre quando que nós, então, estamos aprovados como uma OCS. Termino aqui a forma de preenchimento e a forma de legalização, melhor dizendo, de uma OCS junto ao Ministério da Agricultura. E agora vou para os meus últimos 10 minutos, falando de como que os mesmos passo a passo para o Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade, o OPAC. Não sei se ficou claro para todo mundo, o OPAC é um instrumento jurídico que vai expressar o que é um SPG. É a expressão legal, melhor dizendo, é a expressão legal de um SPG. Assim diz a nossa legislação.
Eu não comentei antes, e vou comentar agora, que uma OCS não precisa ser uma associação formal. Pode ser um grupo informal. Uma OPAC tem que ser uma associação ou uma cooperativa. Não preciso criar uma associação ou uma cooperativa para ser uma OPAC. Apesar de algumas das que nós temos, fazendo uma mudança estatutária, onde alguns elementos são incluídos e ela passa, então, a ter condições de requerer ao Ministério da Agricultura seu reconhecimento como uma OPAC. Isso aí é uma foto de uma formação que nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul, onde o pessoal, então, estava apto, a partir dessa formação, a constituir, né, tinha as informações necessárias para constituir uma OPAC. Da mesma forma que eu falei antes, vou falar para vocês que o primeiro passo é tomar conhecimento da legislação que trata do assunto. Aqui, um pouquinho mais complicada que a OCS. Formar uma OPAC exige um pouquinho mais de informação do que formar uma OCS, mas a verdade é que está na mesma instrução normativa, no capítulo 2 da IN 19. Outra vez, aqui eu elenquei alguns pontos que eu considero importantes da legislação, mas para quem quiser trabalhar de fato com o assunto, tem que ir na legislação e ler a IN 19 toda, no caso da OPAC, particularmente o capítulo 2. Então, eu vou passar por esses pontos aqui, porque não preciso lê-los agora, mas mostrar os escopos que estão previstos na nossa legislação, mas ainda não estão todos regulamentados. Então, se eu quiser montar uma OPAC e garantir a qualidade da produção de um leite, de um porco, o salame do porco, de uma carne de porco, melhor dizendo, ainda não é do salame, eu vou ter que ter um escopo da produção primária animal. Se eu quero garantir que a alface que eu estou levando é orgânica, eu tenho que ter um escopo da produção primária vegetal. Eu quero garantir que a castanha do Brasil, a castanha do Pará é orgânica, então eu tenho que ter um escopo do extrativismo sustentável orgânico. Se nós temos uma OPAC, eu vou falar agora como é que a gente forma ela, eu tenho que solicitar ao Ministério da Agricultura esses escopos. Como é que eu solicito? Com as normativas. Me captaram? Ou eu me fiz entender? Se eu quero a produção primária animal, eu tenho que ter uma normativa do que eu chamo de produção primária animal orgânica. E essa normativa tem que estar de acordo com a legislação federal. E assim sucessivamente. Eu brinquei antes do salame, se eu quero vender a carne de porco, eu tenho que ter aqui o escopo 1, produção primária animal. Mas se eu quero vender o salame, eu já tenho que ter o escopo 5, processamento de produtos de origem animal. Assim sucessivamente. Não vou falar de cada escopo agora. Posso falar para vocês, por exemplo, que o escopo que está aqui como 9, de cosméticos, ainda não existe. Então, hoje no Brasil, não tem o sabão orgânico. Shampoozinho que a gente lava a nossa cabeça hoje pode ser super natural para quem gosta, mas não pode ser chamado de orgânico, porque o Ministério da Agricultura ainda não definiu as características desse escopo. Assim como o último que está aqui, ó, restaurantes, lanchonetes similares, hoje nós não temos um restaurante orgânico no Brasil, não pode ter. Agora, podemos ter um restaurante que só compra comida orgânica, isso podemos, mas não podemos dizer que ele é orgânico, porque esse escopo não está ainda definido. Sacaram como é que funciona a lei? Nem vou entrar aqui se é bom ou se não é, mas é assim que funciona. O organismo participativo de avaliação de conformidade, aí está uma definição. É uma organização que assume a responsabilidade formal pelo SPG. E aí tem 4 tarefas importantes de uma OPAC. A emissão de documentos e certificados, organização e controle desses documentos, apontar não conformidades corretivas e, se for o caso, estabelecer e, se for o caso, aplicar penalidades. Vamos caminhando. O Estatuto da OPAC, da associação ou da cooperativa, o instrumento legal que o nosso Código Civil prevê, que vai ser apta a solicitar o credenciamento como uma OPAC no Ministério da Agricultura, deve necessariamente ter uma comissão de avaliação e um conselho de recursos. Então, vocês hoje trabalham em um determinado espaço, um território que tem uma associação. Querem montar uma OPAC.
pode ser que vocês optem por não criar uma associação nova, os participantes, obviamente, por não conformar uma associação nova, mas por usar a associação comunitária que já tem. Para isso, vai ter que fazer uma mudança estatutária. A IN 19 é que vai dizer para vocês todos os elementos que tem que estar nessa mudança estatutária, mas eu aqui adianto 2. Tem que ter uma comissão de avaliação, tem que ter um conselho de recursos. A comissão de avaliação é quem vai avaliar a qualidade orgânica do produto. O conselho de recursos é quem vai julgar eventuais insatisfações por parte das famílias agricultoras com o procedimento tomado pela comissão de avaliação. E a visita de verificação de conformidade, a verificação de conformidade, melhor dizendo, está prevista na nossa lei que tem 2 momentos. Aqueles 2 momentos que eu falei com vocês lá atrás. A visita de pares e a visita entre grupos da comissão de avaliação. A visita de pares, para vocês entenderem o que a lei diz, se entende que a visita de pares é aquela visita que pode acontecer de maneira até espontânea. Na comunidade, os pares vão se visitando, está sabendo quem usou veneno, quem não usou. O negócio de compadre é complicado. Mas, compadre, você usou, você sabia que não podia ter usado. Isso é reportado na reunião do grupo. Então, essa é a visita de pares. O Ministério da Agricultura exige que essa visita de pares, em algum momento, seja minimamente registrada. E depois a visita da comissão de avaliação, que essa é aquela que vai nas casas visitar as famílias para ver se está tudo de acordo. Um exemplo, gente. Antes eu falei para vocês no caso de uma OCS, que eram 12 famílias, 11 famílias visitavam a 12ª uma vez por mês, no final do ano estão todas visitadas. Mas pode acontecer que esse grupo não seja só de 12, sejam de 24. E aí todos visitarem as 24 famílias pode ser uma coisa um pouquinho complicada. Então essa comissão de avaliação pode prever que ela é formada, nesse exemplo que eu estou dando, 24 famílias, ela é formada por 6 famílias, a comissão de avaliação. 3 delas vão visitar 12 famílias e outras 3 vão visitar as outras 12 famílias. Então, você pode ter uma comissão de avaliação que representa todo o grupo e faz as visitas necessárias para garantir a credibilidade do que nós estamos falando. Tá bem? Tudo isso quem vai definir é o grupo, o sistema participativo de garantia, os seus membros, sempre, obviamente, em diálogo com a legislação. Aqui um pouco os passos de como que essas visitas ocorrem, mas eu vou passar por isso agora. Como é que se dão as visitas de pares? Eu expliquei um pouco antes, vou deixar isso escrito para ler junto com vocês nesse momento. E vou então para essa etapa que é fornecer a documentação necessária. Assim como estava lá para o OCS, as mesmas etapas aqui. Primeiro eu tenho que conhecer a legislação e depois documentação que a legislação me exige, que são essas aqui, ó. Como nesse caso agora nós estamos falando de uma pessoa jurídica, eu preciso de um comprovante de inscrição CNPJ. Aquele cartãozinho de CNPJ, quem lida com a associação conhece. Eu tenho que ter os atos constitutivos dessa associação. Se for uma associação, estatuto e regimento interno. Se for uma cooperativa, eu tenho que ter também um contrato social. Item 3 é interessante, porque ele é diferente. É o manual de procedimento. O que é o manual de procedimento? Vou contar para vocês. É um manual de procedimento. Ou seja, é um manual que vai descrever qual o meu procedimento para garantir a qualidade orgânica de uma produção. Como que eu opero? Eu tenho que fazer um manual de procedimento baseado no que a lei prevê que eu devo fazer. Então, isso que eu contei, por exemplo, para vocês antes, somos 24 famílias, definimos uma comissão de avaliação com 6 membros, esses 6 membros se dividem, 3 visitam 12 famílias, outros 3 visitam 12 famílias, tudo isso tem procedimento. Se essas famílias chegarem lá e encontrarem um produtor que usou veneno escondido, qual vai ser como é que nós vamos trabalhar esse assunto? Qual vai ser a nossa sanção para ele? Isso deve estar no manual de procedimento. Previsto no estatuto, mas o detalhamento se dá no manual de procedimento. Certo? Construir uma tarefa um pouco árdua. A gente gosta de fazer sempre coletivo com as famílias,
que vão estar envolvidos no SPG. Existe manual de procedimento no Brasil hoje, eu não contei para vocês hoje, mas no Brasil são cerca de 30 OPACs, SPGs registrados junto ao Ministério da Agricultura. Então, existem modelos nos quais a gente pode se espelhar, mas sempre o mais bonito é fazer a coisa mais próxima e mais adequada à realidade na qual a gente está vivendo. Depois eu tenho que ter orgânica, lembro dos escopos. Se eu quero escopo de produção animal, norma de produção animal. Produção vegetal, norma de produção vegetal. Essas normas é da minha OPAC, da nossa OPAC, mas sempre, de novo, dialogando com a lei. Eu não posso criar umas normas onde eu digo que vou usar um pouquinho de RANDAP quando eu precisar, não é? Porque eu não vou estar dialogando com a norma nacional. Mas eu posso criar uma norma falando que eu não permito o uso, por exemplo, de sabão detergente na cozinha. Eu posso botar isso na norma. Restringindo a norma em relação à norma nacional, mas eu não posso estar trabalhando com critérios mais frouxos do que o da norma nacional. Eu posso estar trabalhando com critérios mais rígidos. Tá bem? Por último, esses documentos que eu tenho que apresentar ao Ministério da Agricultura para poder regulamentar a minha OPAC, eu tenho que apresentar uma listagem das unidades de produção controlada. Quem são as famílias agricultores que estarão sendo avaliados por essa OPAC? Pessoal, com isso eu estou terminando essa nossa hora. Eu acho que eu corri um pouquinho, mas eu espero que tenha sido útil essa nossa conversa. Aqui já meu penúltimo slide, que depois de feitos os documentos, a gente tem então que encaminhá-los ao Ministério da Agricultura e aguardar uma visita de credenciamento. O Ministério da Agricultura vai nos visitar, vai querer saber se tudo aquilo que a gente contou nos papéis é verdade, vai querer olhar o povo, vai querer conversar, vai querer ir numa propriedade, olhar os nossos papéis e aí vai nos credenciar ou não. Caso não, vai nos dizer o que está faltando para que nós possamos ser credenciados. Tá bem? Então, como eu dizia, estamos terminando. Por último, dou as minhas graças, agradeço a você, agradeço a boa vontade de me ouvir e fico aí à disposição. Está aí o meu e-mail, o site do Centro Ecológico tem bastante informações e me coloco à disposição para quem quiser fazer contato que eu possa dar maiores esclarecimentos. Tá bom? Foi um prazer, grande abraço para todos vocês, beijo no coração de todo mundo.